Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta manhã de quinta-feira, dia 2 de abril de 2015. E você é sempre o nosso convidado a participar, dando um curtir na nossa página no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Este é o endereço na rede social para você participar, assistir às edições anteriores do Jornal do Sul de Minas, que estão sempre disponíveis para sua visualização. O nosso entrevistado nesta quinta-feira santa é o padre Gledson Antônio Domingos. Exatamente. Tudo bom, padre? Satisfação recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Quero acolher a todos que estão aqui no estúdio conosco, também os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesta quinta-feira santa. Gostamos da sua fala na entrevista anterior, convidamos novamente para falarmos aí a respeito dessa Semana Santa, desse feriado, hoje quinta-feira, e certos aí da sua participação sempre muito marcante. Hoje o padre é o responsável, é o pároco pelas igrejas de São Francisco e Santa Clara, localizadas na zona leste de Poços de Caldas. Hélio Scalvi também colabora nesta edição. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Zambrano. Bom dia, Tiago Quinteiro. Bom dia, padre Gledson. Bom dia a você de casa, logo cedo ligado. Eu mais uma vez aqui, da última vez entrevistei o padre, A gente vai devagarzinho cavando o nonosso caminho para o paraíso, Eu, aliás, tem que ter... Cavando não, eu quero ir asfaltando, Porque cavar eu não quero nada, não. Não, é que porque a gente além de entrevistar os padres diversos que já vieram aqui, a gente também tem que ter um comportamento condizente na nossa vida normal, Então, a gente vai sempre cavando, porque tudo é com dificuldade, Deus coloca as dificuldades para que a gente tenha sapiência e competência para tirá-las da frente. Se você quiser percorrer o caminho rapidamente, muitas vezes não dá certo, Então, eu prefiro cavar do que asfaltar. Não, tudo bem, você cava o seu, eu vou construindo a minha escada tranquilo, pedindo a Deus força para continuar. Afinal de contas, nós estamos juntos aqui no Jornal do Sul de Minas, eu e o Hélio, já há 5 anos, O Hélio, um participante fervoroso, principalmente quando é padre, ele vê na relação, ele pede, deixa eu ir para a gente pegar mais um golinho do nosso terreno lá, vai que dá certo. E outra coisa, Então, podendo ser desse jeito, façamos juntos, Façamos, cavando. Tiago, tudo bem? Olá, Zambrano, padre Gledson, Elinho, mas o argumento do Elinho foi bom para cavar, Explicou bem. Não, tudo bem, ele cava o dele, eu edifico o meu, vamos lá. Mas é uma satisfação, Quase 40 dias depois, entrevistar o padre Gledson de novo, Verdade. Só lembrando Quaresma, 40 dias, Combinou o assunto. Só lembrando que hoje também o poder público não funciona, todo mundo aí de folga, tanto no estado quanto no município aí, se alguém precisar, só segunda-feira agora. Muito bem lembrado, exatamente. Para na quinta-feira, Isso. E só volta na segunda. Padre, nesta quinta-feira há uma renovação dos votos de todos os sacerdotes junto à central, no caso Guaxupé. Como é que é essa cerimônia? Nos fale mais a respeito disso. Hoje nós estamos celebrando a Quinta-feira Santa. Porém, agora, na parte da manhã, às 9h30 da manhã, na Catedral de Guaxupé, onde é a central da nossa diocese, todos os padres da diocese, bem como aqueles que também vêm nos ajudar nesse tempo da Semana Santa, nós renovamos as nossas promessas sacerdotais. Porque na Quinta-feira Santa é também o dia da instituição da Eucaristia e considerado o dia da instituição do sacerdócio. E nessa situação, então, nós nos encontramos junto ao nosso bispo diocesano e, em um determinado momento da celebração, nós fazemos a nossa renovação das nossas promessas sacerdotais. Obediência ao nosso superior, claro, e também as outras coisas que nós somos chamados a seguir. Nesta celebração da agora de manhã também, nós abençoamos os santos óleos, o óleo dos catecúmenos, dos enfermos e o óleo do crisma, que são usados nos sacramentos da igreja. Então também tem toda uma cerimônia dentro desta Eucaristia que celebramos, do qual nós, além de renovar nossas promessas sacerdotais, também abençoamos esses óleos. Padre Gledson, eu considero a Semana Santa, essas cerimônias da Semana Santa, as mais pungentes da Igreja Católica, Eu me lembro, quando eu era menino, aquilo me chamava muita atenção, Nós tínhamos o lava-pés, depois tínhamos a procissão do Senhor Morto, com a Verônica cantando aquele seu canto sofrido, Eu queria que o senhor dissesse qual é a representação, o que significa
a morte e a ressurreição de Cristo para a família católica, né? Para o povo da Igreja Católica. Sim, até dando uma continuidade do que eu dizia, de manhã nós fazemos esta celebração na catedral. Na parte da noite, aí as paróquias são convidadas a fazer a celebração do lava-pés, instituição da Eucaristia, relembrando o lava-pés que nós falávamos aqui na quarta-feira sobre o serviço, Exato. na quarta-feira de cinzas, nós falávamos do tema da campanha da fraternidade, e o serviço começa quando Jesus lava os pés. Humildemente, né? Humildemente, ele rebaixa os pés. E naquele momento que ele rebaixa, ele ainda pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Façais vós também, se eu que sou o mestre fiz, façais vós também. E nessa situação, depois que termina esta celebração, nós fazemos um translado, né, do qual nós ficamos em um momento de oração, um momento de vigília, para adentrarmos ao dia da Sexta-feira da Paixão. E aí relembramos a morte de Cristo na sexta. No sábado nós fazemos aquela grande vigília, as vigílias das vigílias. Muitos lugares terminam depois da meia-noite, onde nós já estamos ali ansiosos por esperar a ressurreição. Voltando na sua pergunta que me fala sobre a família cristã católica, o que é isso? Nós trazemos uma raiz e uma história muito grande nestas celebrações. A Semana Santa é muito bem vivida, principalmente para nós em Minas Gerais. Né? Em Minas Gerais nós somos muito bem vividos. Algumas cidades maiores de outros estados vivem o Domingo de Ramos e depois só entra na quinta, chamado Tríduo Pascal. Então, quando nós recordamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, nós recordamos esse homem que realmente sofreu por nós. No canto da Verônica, relembramos aquele canto fúnebre, mas aquele canto de alguém que chora a dor do amado que vai embora. E na própria canção mesmo diz: veja se existe uma dor maior do que a minha. Padre, está terminando aí a quaresma agora, né? E até quando o senhor veio aqui no início da quaresma, eu até toquei nesse assunto, né? Que infelizmente para algumas famílias aí está terminando a quaresma e está terminando aquele período em que muitas pessoas têm problema com o álcool, têm dependência com o álcool, né? Ficavam, né? Escolhem esses 40 dias para ficar sem o uso, e aí tem muitas mães, muitas famílias que pensam: nossa, está acabando minha paz já. O que o senhor pode falar para essas pessoas que usam esse período, né, para fazer essa questão, né, ou seja, de não é castigo, mas acaba aí tendo uma penitência, vamos dizer assim, nesse período, e depois volta aquela vida que muitas vezes deixa um caos na família, assim, pô. A intenção é não voltar, né? Esse período penitencial é o início para uma renovação de vida. Por isso que existe o tempo da quaresma. Então, aqueles que falaram: eu vou fazer uma penitência, não, como nós falávamos também no início da quaresma, não quero que fique naquela ansiedade. Não vejo a hora de acabar os 40 dias para me forrar o que eu não fiz nesse tempo todo. Né? Mas que comece, e essa quaresma foi para começar a mudança de vida. Que bom que muitas mães, muitos pais, ou até muitos filhos possam dizer, daqueles que talvez estão se preocupando com esse momento que já está terminando, dizer assim: que bom que tivemos esse momento e que esse momento vai ser para a minha vida uma renovação e não uma tristeza, vai voltar tudo de novo. E tentar mostrar para esses que fizeram esse período justamente para mudar de vida que vale a pena e que eles têm condição. Se ficou 40 dias, pode ficar 40 meses, 40 anos, pode ficar o resto da vida sem essa dependência. Mas precisa de força, coragem e a nossa ajuda também. Sem dúvida. A Sexta-feira Santa, então, vamos falar da Sexta-feira, que também tem essa presença marcante da paixão de Cristo, de tudo que Cristo levou para a cruz, né? Isso, certamente, essas questões abordadas pelo Tiago, é uma das coisas que Cristo levou, e a intenção dele era eximir a população da terra de situações como estas, né? Como a pessoa comum, nós aqui embaixo, podemos colar, né, entregar a Deus verdadeiramente os pecados? O próprio Papa Francisco dizia na sua homilia de Domingo de Ramos, domingo passado, ele falava que a nossa alegria está em caminhar com Jesus. Então, quando nós caminhamos com Jesus, mesmo nesta Sexta-feira Santa que vamos celebrar, carregando junto com Ele a cruz, indo para Ele, para a mansão dos infernos, que é descer a mansão dos mortos, como falava antigamente, mansão dos infernos, nós colarmos, como você mesmo falava, Fábio, de colarmos nesse Deus, colarmos nessa presença
E aí termos a certeza que podemos superar as dificuldades do dia a dia. Tudo bem, algumas pessoas até questionam, mas Jesus era Deus, ele tinha a força para conquistar isso, mas de tão humano que ele era, que se tornou Deus, né? Como alguns pensadores dizem, alguns santos diziam. Mas nós temos condição, porque ele se tornou humano, para mostrar que nós também temos essa condição de também aproximarmos da herança divina que ele nos deixou. Então precisamos de força, de coragem, e essa Sexta-feira Santa, que não é uma celebração católica, mas uma celebração cristã, possa nos relembrar justamente isso, esse Deus que desce à mansão dos infernos, mas que nos garante também a ressurreição. Padre, deixa eu perguntar uma coisa. Nós temos visto nos últimos anos, né, eu principalmente que observei a mudança da Igreja Católica, com toda aquela modificação que foi feita, com a missa em português, o padre voltado para a sua comunidade, em vez de rezar a missa e costa para o povo, né? A Igreja Católica passou um período que as pessoas demoraram para se adaptar a isso. A gente tem visto nas últimas Semanas Santas, nos últimos anos, um grande número de pessoas indo aos templos católicos para comemorar, para participar desses momentos, né, da morte e da paixão, da ressurreição de Cristo. Como é que o senhor vê isso? Como é que está a sua paróquia? Vocês estão preparados? As pessoas têm realmente participado, têm retornado, principalmente os mais jovens? Como é que está isso? Sim. Engate na resposta aí a programação também das missas, né? Sim, na semana... depois do Vaticano II, que quando teve toda essa mudança na igreja, e claro que teve um período para adaptação, nós estamos completando 50 anos do Concílio Vaticano II, e às vezes algumas mudanças, ela demanda tempo. Para a igreja, 50 anos ainda está novo, né, para essas mudanças, mas o período quaresmal, e principalmente agora o período da Semana Santa, é um período muito forte. É um período em que as pessoas voltam mesmo à igreja. Eu não sei se acha que é um momento de conversão, como nosso irmão ali dizia, né? Mas que bom que vem. Mas deveria isso continuar todos os dias da nossa vida. Não uma igreja cheia, mas aquilo que o Papa Francisco diz, uma igreja em saída. Eu vou, rezo, busco minhas forças, me abasteço e vou viver lá fora com os meus irmãos e minhas irmãs. Então, nós estamos lá preparados, estamos já aí entrando no Tríduo Pascal no dia de hoje. O Tríduo Pascal é essa preparação para a Páscoa, né? Logo mais, nós vamos ter 2 missas na paróquia, como você perguntava da programação, né? Às 19 horas nós teremos missa lá na Capela do Perpétuo Socorro, no Campos Elíseos. Às 21h30 nós teremos lá no Parque Pinheiros, no São Francisco. E na sexta-feira, às 3 horas da tarde, também teremos um momento, a solene liturgia, porque é o único dia do ano que não existe missa, é na sexta-feira da Paixão, porque aquele que era o nosso verdadeiro sacramento, a verdadeira vida, está morto, mas nós ficamos na expectativa da sua ressurreição. E depois no sábado, sábado da Aleluia, sábado santo, como alguns gostam de chamar, às 21 horas nós teremos a solene liturgia, vigília das vigílias, solene liturgia da vigília pascal. Começaremos ali pelas 21 horas, às 21 horas, e aí se estende com toda a celebração até lá pela meia-noite, mais ou menos, na ansiedade do domingo da Páscoa chegar. Ok, nós vamos agora fazer um breve intervalo, que é rápido também, e voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Em abril a gente faz a festa. Um show de ofertas para você aproveitar. Até parece mágica. Porcelanato Delta, R$ 25,90 o metro quadrado. Revestimento Batistela, R$ 18,99 o metro quadrado. Piso e revestimento Lume, R$ 8,99 o metro quadrado. Horário especial. Aproveite. Loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Casa dos Pisos, 26 anos construindo sonhos. O dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, que vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso.
No mês das mulheres, você merece muito mais do que flores, beijos e abraços. Merece também a tranquilidade que só a maior e mais completa estrutura de saúde do país pode oferecer. Faça um plano Unimed em nosso setor de vendas, estoure o balão e concorra a descontos e outras vantagens durante todo o mês de março. Unimed Poços, 231 médicos de todas as especialidades, os melhores hospitais, clínicas e laboratórios e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Poços. Em abril a gente faz a festa. Um show de ofertas para você aproveitar. Até parece mágica. Porcelanato Delta, R$ 25,90 o metro quadrado. Revestimento Batistela, R$ 18,99 o metro quadrado. Piso e revestimento Lume, R$ 8,99 o metro quadrado. Horário especial, aproveite! Loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Casa dos Pisos, 26 anos construindo sonhos. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, entrevistando hoje o padre Gledson Antônio Domingos. Estamos falando aqui dessa comemoração aí da Semana Santa, na realidade é uma comemoração enlutada, né? Mas revestida de fé renovada e de novas esperanças aí em dias melhores para todos nós. Agora, os atletas da Caldense também, saindo um pouco do assunto da Igreja Católica, indo para a Igreja Evangélica, que certamente também tem aí as suas comemorações, a sua fé depositada em Jesus, promovem suas orações em conjunto, né? São os atletas de Cristo. E a equipe de jornalismo da TV Poços fez uma reportagem exatamente falando destas ações, deste praticado religioso dos atletas, de alguns dos atletas da Caldense em relação a essa fé. Nós vamos assistir a reportagem. No campo, Rafael Estevam é lateral. Na igreja, ele bate um bolão com a Bíblia na mão. Fala como pastor. O jogador é um dos atletas de Cristo do elenco da Caldense. Eu tive a oportunidade ali de falar de um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. Hoje a gente vai ter um momento aqui gostoso com os torcedores, com os jogadores da Caldense, um momento de confraternização, onde eles vão poder estar conhecendo mais um pouco da vida dos jogadores, mais um pouco dos atletas de Cristo, qual é a função. Eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo junto aí com os torcedores, eu acho que vai ser bacana. No grupo, há atletas de Cristo que jogam em praticamente todas as posições. Entre eles, o meia Everton Maradona e os atacantes Cristiano e Luiz Eduardo. Um momento de conversa, de resenha, a gente trocar um pouco de ideia com o torcedor, com o pessoal que tem a curiosidade de saber um pouco mais da nossa vida, né? E sempre enfatizando o que Deus está fazendo na nossa vida, né? No nosso trabalho, na equipe da Caldense esse ano. E a gente espera que venha ser um momento muito agradável aqui nesse momento. Os atletas de Cristo participaram de um encontro que uniu bola e samba em uma igreja evangélica, com a participação do grupo Um Só Propósito. Quero subir o mais alto que eu puder. A gente já está contente de estar aqui, ainda mais com o time da Caldense aí, né? Representando legal a nossa cidade, e todo mundo gosta de futebol. Então combina muito bem o futebol com pagode, né? Mais agora nessa noite especial, podendo louvar a Deus com o nosso pagode aí para os atletas de Cristo. Quem deu também um show à parte foi o cantor Léo Santana. É a paixão do brasileiro, né? E hoje a gente conseguiu unir as duas coisas que o brasileiro, eu acho que pelo menos a maioria gosta, que é o futebol e o samba. E hoje a gente vai fazer um samba para Jesus e falar do futebol com Jesus. O cantor Léo é filho do ex-atacante da veterana Vandu, que jogou na Caldense de 70 a 72. O motivo de eu existir é a Caldense, né? Meu pai foi muito querido por essa torcida, na época de Ayrton Lira, Buzuca, né? E aí ele se apaixonou pela cidade e hoje eu tô aqui por causa da Caldense. Que Deus abençoe, né? Que tenham força e vigor aí para continuar nessa peleja e conseguir um bom resultado no campeonato.
Eu quero perguntar agora para o Padre Gledson a respeito da ressurreição de Cristo, que é a Páscoa, não é isso? Sim. Então, Cristo crucificado, existe aí toda essa questão litúrgica da sexta-feira que o senhor falou, né? Ou melhor, não existe a liturgia, né? Existe uma solene liturgia, não existe celebração eucarística, não existe a missa. Então, pois é. E aí no domingo tem a missa de Páscoa, né? Sim. Que é a ressurreição. É o Cristo vivo. Sim. Hoje, até hoje, para nós. Não é isso? Nos fale desse acontecimento. Essa ressurreição foi o ponto auge da vida de Jesus em nosso meio. Claro que tem toda a sua passagem entre nós, mas ele mesmo diz, destruí esse templo e em 3 dias eu reerguerei, que ele estava falando de si próprio. Então, a grande esperança do povo, nós hoje, é justamente esta ressurreição. Às vezes nós temos um caráter muito grande na sexta-feira da paixão, às vezes uma presença maciça nas nossas igrejas, lotadas as nossas igrejas na sexta-feira da paixão, e às vezes no domingo de Páscoa nem tanto. É o meu foco no domingo, eu gosto mais do domingo. Porque nós temos que focalizar a ressurreição, não que a morte não tenha um valor, porque se não tivesse morrido ele também não tinha ressuscitado. Então, se nós vamos na sexta e relembramos esse Cristo que realmente morreu por nós, nós somos chamados a ver no domingo de Páscoa a ressurreição, o dia maior da nossa existência. As coisas antigas já se passaram, agora nós somos nascidos de novo. É Jesus vivo, né? É isso, e aí vivo por toda a eternidade em nosso meio. Então que nós possamos nascer de novo nessa Páscoa. O senhor sabe que eu estava vendo A Paixão de Cristo, né? Aquele filme do Mel Gibson, né? Que ele é, vamos dizer assim, contundente, tem imagens fortes, né? Mas no filme, um dos pontos assim que ele foi mais vilipendiado, né? Assim, mais questionado pelos judeus, era a questão eles falavam, você disse que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Sim. E falaram e repetiram isso diversas vezes, né? Só que a compreensão naquela época não pôde perceber que ele era o templo, né? Ele falava de si próprio, porque ele falou templo. Então, para a concepção da época, era aquela construção, né? Era aquele local onde eles estavam. Mas não o templo que somos nós. Mas no filme o templo foi destruído também. Sim. Não, aí voltando biblicamente, né? Falando, né? Mas, assim, lá foi destruído. Mas o templo que ele falava era de si próprio. Tanto é que depois ele vem na ressurreição. E falando do filme mesmo, a forma que o filme termina, eu acho que ele deixou um gancho para continuar esse filme, como se ele tivesse ressuscitado e depois mostrado o que fez após a ressurreição. Não sei se o Mel Gibson pensou nisso, mas deveria. Nós podemos fazer a edificação do nosso templo seguindo esses preceitos? Com certeza. O templo Nós próprio, podemos sim. ser um templo? Podemos. Não, temos que ser. O nosso templo interior, né? Temos que ser, porque todo filho recebe uma herança, independente que seja financeira, algumas heranças, às vezes, até de doença que a gente recebe, traz dos pais, traz dos nossos ancestrais, mas nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós também temos a nossa herança divina. Então, se nós temos a nossa herança divina, se trazemos essa carga divina, nós somos esse templo, aonde Deus mora, mas não pode ser só eu, não pode ser só eu. Aonde tem eu demais, tem Deus de menos. Né? Então, quanto mais o eu egoísta aparece, menos Deus está conosco. Então, eu sou fruto de 2 eus, né, que nos tornou nós. Então, quando olhamos para nós, fazemos a presença de Deus em nosso meio. Inclusive, e Deus tem eu no meio. Sim. Inclusive, quando a gente quer fazer essa conexão, né, com o etéreo, com Deus, né, a gente deve realmente se introspectar, né, e dentro desse nosso templo interior, criar um caminho de comunicação com esse Deus, né, que nos daria esse prazer de poder entrar em contato direto com Deus, né, através de uma introspecção, né? Então acho que isso é importante, né? Você dizia no início, até brincava, que você estava cavando aí o caminho para Deus, né? Mas a gente sabe que uma boa rodovia, uma boa estrada, você precisa de todos os trabalhos. Você tem que fazer uma canalização, você tem que cavar, e o outro vem aplainar, o outro vem asfaltar. Então eu acredito que nós poderíamos fazer isso no dia a dia, né? Você falou que quer ir cavando, então você vai cavando, o outro vem aplainando. Eu venho desbastando a pedra. Ele vem asfaltando e no final de tudo, nós vamos fazer uma bela estrada para caminhar junto com Jesus até o céu.
né? E tem os jardineiros, né, que plantam flores também. É cada um dando a sua estrada. contribuição. Aí nós vamos fazer o que você dizia. É verdade. Isso aí, vai, Thiago. Ô, padre, o que a gente percebe, né, não só na Igreja Católica, mas nas religiões de uma forma geral, é que tem muita simbologia, né, muitas metáforas. Você acha que hoje a população, de uma forma geral, entende isso, essas metáforas, essas simbologias das religiões, que também a gente tem que dizer que é importante essa simbologia toda para a própria religião se perpetuar, né? Mas o senhor vê que as pessoas entendem mais hoje ou não? Ou elas ficam muitas vezes citando, né, partes da Bíblia e somente daquilo que está, da forma como está escrito ali, não entende como metáfora? Como é que o senhor vê isso? Algumas pessoas gostam de usar a Bíblia para justificar o que está falando. Isso é outra coisa, né? Ah, eu vou usar isso, eu quero deixar forte a minha fala, então eu tiro alguma parte da Bíblia e falo, ó, é bíblico. Né? Aí eu não faço sublinhar o meu pensamento aqui, aí pinça um negócio fora de contexto, né? E pronto, é aquilo e acabou. Né? Claro que tem simbologismo, que tem muitas coisas que a gente precisa fazer uma interpretação, uma hermenêutica, nós precisamos fazer aí uma teologia em cima daquilo, é claro, voltar no contexto, ver a época, o que estava falando, o que deixou de falar. Né? Agora, se você leva ao pé da letra, nós refletimos isso também, falávamos disso na quarta-feira de cinzas, né? Nós não vamos chegar aonde deveria chegar. Agora, não é deixar um simbolismo e nós fazermos descer goela abaixo das pessoas aquilo que nós pensamos. O símbolo fala muito. O símbolo fala muito, mas para cada um fala do seu jeito. Se você recebe uma flor, para você pode estar falando alguma coisa, cara. Todo mundo sabe que é uma flor, mas para você fala alguma coisa, que às vezes você está passando por um momento de alegria, e aquela flor para você é símbolo de paixão. Mas se você estiver passando por um período de morte também, aquela flor para você é uma flor que você está levando ao túmulo daquele que você amou ou amava. Né? Então, o símbolo também a gente tem que deixar que ele fale para o outro, mas não podemos deixar ele de goela abaixo. Agora, Jesus, a sua ressurreição não se tornou símbolo, mas realidade. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta aqui, deixa eu só pegar. Ok. Qual é o significado? Pergunta do Ed, do nosso cinegrafista aqui, que contribui também. Qual o significado da caça ao Judas, aquele povo malhando Judas? O que tem de significado naquilo ali? De símbolo, então, né? Conectando com a pergunta anterior do Thiago. Olha, para ser sincero, eu não sei onde nasceu essa realidade aí, esse fato que acontece. Não sei aonde nasceu. Né? Eles falam malhar Judas porque eles querem malhar aquele que entregou o Salvador. Né? Mas nós sabemos pela história também que ele arrependeu amargamente pelo que ele fez. Tanto é que tem uma passagem bíblica que lemos ainda nessa Semana Santa, forte, que Jesus, eu acho que naquele momento de tristeza que ele estava, ele diz assim, era melhor que esse não tivesse nascido, aquele que tinha o entregado. Era melhor que nem tivesse nascido. Mas pela bondade de Deus, eu acredito que até Judas esteja no céu, porque até na cruz Jesus perdoou quem estava matando. Então, naquele momento, perdoou Judas também. Então, esse simbolismo, eles querem, como diz, tirar a forra daquele que entregou o mestre. Né? Agora, o que a história traz, qual é o significado profundo disso, para ser sincero, eu não sei responder, porque eu não sei de onde nasceu. A igreja também não aconselha a fazer isso. Não, eu já ouvi tanto alguns padres tem... aconselhando a não fazerem isso, perto de suas paróquias, para não haver nenhuma ligação. Né? Sim, porque Deus sempre nos mostra a vida. E independentemente de quem Judas foi ou deixou de ser, é uma vida. Então, malhar ele é como se nós estivéssemos apedrejando naquela época. Né? É como se nós estivéssemos matando alguém ou ferindo a dignidade de alguém. Então, nós pedimos isso para que isso não venha acontecer. Mas respeitamos essa forma aí que algumas pessoas e alguns lugares fazem. Aqui em Poços eu não conheço se tem. Na minha época de criança fazia muito. Na minha época de criança no Rio de Janeiro também fazia Virava muito. farra, né? Lá na minha rua, na realidade... Nem sabia o porquê, virava farra. O lance era farra, não era o Judas. Não estava nem aí com o Judas, com nada. Eles queriam era exatamente passar recolhendo peças de roupas, né, em cada uma das casas, passavam um grupo de crianças, jovens, e aí fazia o enchimento lá com os papéis e tal, amarrava num poste e fazia aquela farra, né, verdadeiramente falando. Tem a farra do boi, né, parece semelhante o negócio. A gente vai para um breve intervalo novamente, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas.
Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Amor, que tal aproveitarmos as ofertas incríveis da Carneiro Casa e Construção? Lá tem tudo para a nossa casa. Olha só, porcelanato Via Rosa 54 por 54, apenas R$ 33,90 ao metro quadrado. Piso Lume HD 48 por 48, só R$ 14,90. Bacia com caixa acoplada e casa Sabará branca, apenas R$ 189,90. Lixeira prática inox 5 litros por R$ 47,90. Carrinho de mão Tramontina só R$ 84,99. E a gente paga tudo em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Vamos agora para Carneiro Casa e Construção. Atenção, Poços de Calda, o sucesso continua. Circo de Itália em Poços de Calda, ao lado do shopping. Espetáculos de terça a sexta-feira, 8h30 da noite. Sábado, às 17h, 18h30 e 20h30. Domingo, 10 da manhã, 17h, 18h30 e 20h30. Mágicos Malabarista, o Homem de 4 Pernas, Globo da Morte. Espero você no circo! A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Se você tem entre 16 e 69 anos, pesa mais de 50 quilos e nunca teve hepatite após os 11 anos de idade, compareça à unidade do Hemominas em Poços de Caldas e doe sangue. Uma doação, você salva até 4 vidas. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, entrevistando hoje o padre Gledson. E estamos falando aí a respeito da Semana Santa, dessas comemorações que tem, né? Algumas comemorações, como a Sexta-feira da Paixão, comemora-se a morte, mas no domingo comemora-se a ressurreição e tudo mais, né? E vamos ficar com a ressurreição com Deus vivo, né? Agora, no bloco anterior foi citado, acho que foi pelo Hélio, alguma coisa assim. Eu quero saber do senhor a sua opinião em relação a esse Deus, né, amantíssimo que nós temos, o Deus do perdão, o Deus do amor, que é Jesus, e que em alguns lugares, vamos dizer assim, passa alguns lugares, algumas religiões, talvez o senhor não possa falar direto, mas eu vou fazer a pergunta, em relação a um Deus vingativo, a um Deus onde devemos temer esse Deus. Como é que fica isso? Devemos temer a Deus ou devemos nos entregar a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, né? Respeitar a Deus. Então, eu falo que, se você olhar o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, como queiram chamar, parece que mostra um Deus vingativo, um Deus que qualquer coisa que as pessoas faziam, ele poderia até se irritar, embora ele tinha muita paciência com a humanidade. Depois nós olhamos para esse Deus misericordioso a partir do Novo Testamento, principalmente. Então, Deus sempre foi misericordioso e sempre vai ser misericordioso e bondoso.
Só que nós temos que ter as nossas responsabilidades para agir. Então, algumas religiões podem até levar um Deus castigador ou a um Deus milagreiro também. Que tem algumas religiões que às vezes usa mais um Deus milagreiro, um Deus que faz milagre, etc. e tal. E às vezes até na nossa igreja católica pode que tenha alguns movimentos que também possam olhar e fazer até isso, não nos isentamos disso. A igreja católica tem um departamento em busca de milagres, né? Então, no Vaticano. Eu acredito que é o seguinte, existe os milagres, que todos os milagres vêm de Deus. Nós temos os santos, que nós rezamos por eles, pedimos que são pessoas como nós, que aqui vivemos e que podemos ser santos também, mas quem faz milagre é Deus, quem nos abençoa é Deus, isso nós sabemos muito bem. Só que nós temos que buscar um Deus que é misericordioso e bondoso, que perdoa sempre, que morre pela humanidade, que revive pela humanidade, mas nós temos que assumir as nossas responsabilidades e parar de jogarmos as coisas para Deus. A gente faz as coisas erradas e depois a gente culpa Deus. Nós temos algumas coisas que não temos condições de fazer e nós culpamos Deus porque Ele não faz para nós. Mas se Jesus mesmo disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga e venha atrás de mim. Né? Aqueles que têm fardo, vinde e eu aliviarei. Ele não falou que vai tirar o fardo, ele vai só aliviar. Como se diz, eu vos alivio e vocês continuam caminhando. Então, o Deus vocês se verdadeiro... livrem do fardo por vocês mesmos. O Deus verdadeiro é isso. Né? Se nós estamos aqui agora e nos respeitando, é isso que Ele nos quer. Mas se nós começarmos a nos respeitar aqui agora, Ele não vai intervir. Ele nos fez livre. Então, é nessa liberdade que, às vezes, depois a gente não... acontece algumas coisas na nossa existência e nós culpamos a Deus e não assumimos a nossa responsabilidade. Esse é o grande problema da atualidade, né? Culpar os outros pelas mazelas das coisas, né? Ah, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, eu vou revidar dessa forma. Né? E não trazer a responsabilidade para si sobre a sua própria vida. Eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que aconteceu com o vizinho aquilo de bom e comigo não? Por que na horta do vizinho chove e na minha não chove? Né? E nós temos que ver que Deus fez a chuva, o sol, a lua para todos. Né? Então brilha para todos, para os bons e para os ruins. Né? Então, mas então eu sou bom, o sol tem que brilhar só para mim. O outro é ruim, ele tem que viver nas trevas. Mas não, nós podemos ajudar aquele que foi ruim a não colher aquilo que plantou. Ô padre, ainda dentro dessa linha do Deus misericordioso, né, bondoso, a passagem que fala sobre Judas, né, ele recebeu 30 moedas, depois se arrependeu do ato, acabou se enforcando, né? Tentou devolver as moedas. Tentou devolver as moedas e acabou se enforcando. Eu vou fazer uma analogia com os dias de hoje, né? Com esses políticos que muitas vezes recebem suborno ou fazem acordos para poder se apropriar de bens da população, como no caso da Petrobras e tantas outras empresas que estão sendo dilapidadas aí por esses salafrários, né? O senhor acha que, como Deus perdoou Judas, o senhor acha que essas figuras têm chance de serem perdoadas? Padre? Mas eles não tentaram devolver as moedas. Alguns tentaram até, tem um lá que devolveu 100 milhões de dólares, devolveu 100 milhões de dólares, imagina, um quarto escalão, 100 milhões de dólares devolveu, tentou devolver, né? Mas não se enfocou, não deu tempo, acho. E vem aí o BNDES. Vem. Eu vejo o seguinte, eu acho que desde que haja um arrependimento, Deus nos perdoa. Não é uma coisa assim também que a Deus dará. Então, Deus é misericordioso e bondoso, eu vou roubar, vou fazer o que posso, o que não posso, e depois Ele vai me perdoar mesmo. Então, não tem problema. Não, as coisas não são assim também. Então, eu acredito que eles possam. E que bom que eles pudessem vir devolver esse dinheiro. Não estou dizendo que eles têm que devolver para o meu bolso ou para o seu bolso, mas devolver para todos nós. Por isso que eu falei que quando o eu demais aparece, Deus aparece menos, porque na vida de muitos desses, o eu está aparecendo demais e está esquecendo nós. E eles estão a serviço de nós, como nós agora aqui estamos a serviço daqueles que estão lá em casa, tentando ouvir uma palavra de esperança ou abrir a mente para algumas questões. Então, que bom que eles pudessem vir, e mesmo que às vezes nós não aceitemos, que eles joguem esse dinheiro aos nossos pés. Mas que eles possam arrepender, não a chegar a ponto de se enforcar, mas a chegar a ponto de morrer para a corrupção e viver para uma vida nova. Pode também entregar aos outros que foram os mandantes, né? Talvez já era uma boa forma de perdão. Também, e assumir a sua responsabilidade. Assumir a sua responsabilidade. Eu também errei, eu também preciso
pedir desculpas, eu preciso fazer alguma coisa para retratar aquilo. Agora parece que quanto mais eu tiver, melhor é. Os outros não precisam se preocupar. E isso é muito triste. A estradinha deles está difícil de caminhar, de ser aberta. E esses cavaram mesmo, tá com britadeira, viu? Mas nós temos condições, todos nós temos condições, já que nós que os colocamos lá, nós temos condições de ajudá-los a mudar de vida. Muito bem. É possível deixar de colher algum mal que foi plantado? É possível. Claro que é possível. Eu lembro de um saudoso bispo que teve na nossa diocese, Dom José Mauro, que faleceu precocemente, como diz um apresentador de TV, ele foi embora antes do combinado, e ele dizia que é cristão, é de Deus nós ajudarmos aqueles que plantaram as coisas ruins a não colher isso. Nós ajudarmos. Interessante que ele colocou a nossa responsabilidade. Mas desde que haja também. uma verdadeira conversão, né, Padre? Claro, mas às vezes... Mas algo assim, de dentro para fora, porque muitas vezes as pessoas se revestem de um personagem e falam, estou arrependido disso, daquilo que eu fiz e tal, não sei o quê. Mas Deus sabe. Mas Deus está vendo, né? Não, tipo assim. Deus está vendo. Mas precisa da conversão interior, não é a conversão de fora. Ou é a conversão do coração, não adianta. Ou eu digo que vou, como no primeiro bloco, ele ainda perguntava sobre as penitências que as pessoas fizeram, ou ela fala, eu quero, e faz essa conversão nesse tempo da quaresma por dentro, ou vai terminar a quaresma, ou vai terminar a vida fazendo as mesmas coisas. É verdade. Padre, deixa uma mensagem para nós aí nessa Quinta-feira Santa e para que as pessoas possam refletir. Traga a sua inspiração para a gente. Eu quero deixar um feliz e Santa Páscoa, desde já, para todos que estão nos acompanhando. Nesse dia da instituição da Eucaristia, nesse dia da instituição do sacerdócio, nesse dia do lava-pés, que nós todos, independente de que religião nós somos, nós poderíamos realmente ser pessoas que abaixam, que lavam os pés. Que os nossos políticos, que os nossos governantes, seja onde quer que esteja, que os pais de família, que aqueles que estão nos meios de comunicação, possam ser as pessoas que abaixam para lavar os pés. Que sejam humildes. E que todos nós, a começar por nós padres, bispos, o Papa, a conversar por nós religiosos e religiosas, a darmos o exemplo, deixe abaixar os pés. Baixar os pés é não ter nojo de chegar à presença e perto do outro. Não só para dar um abraço, um bom dia ou uma boa tarde, mas é realmente ver o Cristo ressuscitado no nosso irmão que está moribundo, no nosso irmão pobre, mas no nosso irmão milionário também. Então, todos nós somos chamados a essa conversão. Que esse tríduo pascal que estamos começando hoje, seja para nós esses 3 dias, esse tríduo de realmente reabilitação, reerguimento para uma verdadeira Páscoa. E a palavra Páscoa nos diz passagem. Que todos nós possamos passar de uma vida velha para uma vida nova. De uma vida de corrupção para uma vida sem corrupção. Para uma vida de prostituição para uma vida sem prostituição. E prostituir não é só aqueles que fazem programas por aí. Prostituir é vender-se porque você quer ser mais do que o outro. Que nós sejamos cada dia mais juntos. E repito o que eu disse nos outros blocos, em momentos anteriores. Que pensemos muito em nós e não no eu. Por isso que eu gosto de chamar o Padre Gladys. Inspirado, Padre. Legal. Eu quero agradecer a sua disponibilidade em vir aqui, participar com a gente nessa oportunidade. Se doar também para esse momento e desejo uma boa continuidade no seu trabalho à frente das paróquias que o senhor comanda e participa e trabalha também, se dedicando, desejando felicidades aí na sua vida. Obrigado a todos Tudo de nós. bom. Todos nós. Obrigado. Em breve a gente chama de novo, hein? Estou à disposição. Virou freguês agora. Tchau, Hélio. Grato aí pela colaboração. Tchau, Zambrano. Queria mandar um abraço lá para os fiéis da paróquia São Francisco de Santa Clara, que abrange, entre outros, Parque Pinheiro, Itamaraty, Santa Clara, Campos Elíseos, né? Sim. Faltou, tem mais Itamaraty. Né? Um grande abraço a todos e mandar um abraço, se você me permitir, para o Flávio Franco, que é presidente da ACD, dizer que a ACD está fazendo uma campanha para conseguir mais recursos, né? Então, se você quer auxiliar uma entidade séria, uma entidade que presta um serviço fantástico, entre em contato com a ACD, doe mensalmente uma quantia para que ela possa continuar fazendo esse belíssimo trabalho. A ACD de Poços de Caldas é a única cidade, com menos de 500 mil habitantes que tem uma unidade da ACD. Então, nós não podemos
perder isso e temos que cada vez mais melhorar essas condições de trabalho da CD. Parabéns ao Flávio e à sua equipe pelo belíssimo trabalho. Boa Páscoa a todos. Ok. Thiago, até amanhã. Até amanhã, não vou falar muito hoje, que amanhã tem programa ainda. É isso aí. Amanhã eu mando uma mensagem de Páscoa. Legal. Eu também desejo para você uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.